porque é absolutamente inaceitável que você tenha a morte de um profissional de imprensa porque ele estava exclusivamente fazendo o seu trabalho e informando. E informar não quer dizer que você tem que agradar a pessoa, você não tem que agradar o personagem. A informação ela pode ser positiva, pode ser negativa, mas é fundamental que a informação seja de credibilidade. AERPcast. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao AERPcast, aqui é Juliana Sartori. Você acompanha sempre o nosso programa pela nossa plataforma do YouTube e também pela sua plataforma preferida de podcast. Em 2022, o Brasil voltou a ser palco de assassinato de jornalistas e profissionais de comunicação em geral. É o que mostra o relatório anual sobre violações à liberdade de expressão, produzido pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, junto com a Unesco. O relatório da ABERT, lançado esse ano com números do ano passado, registrou 137 casos de violência não letal contra 212 profissionais e veículos de comunicação. O que significa dizer que em 2022, no Brasil, a cada 2 dias, a imprensa sofreu algum tipo de ataque. E para falar sobre esse tema, está aqui comigo Flávio Lara Rezende, ele é o presidente da ABERT, a nossa Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Tudo bem, Flávio? Como é que vai? Seja aqui muito bem-vindo ao AERPcast novamente. Tudo bem, Juliana. É um grande prazer estar aqui com vocês. A AERP sempre fazendo um trabalho maravilhoso em prol da radiodifusão. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Flávio, o que mais chamou a sua atenção no relatório desse ano, né? Já faz alguns anos que a ABERT vem acompanhando esses números. O que chama a atenção neste ano? Juliana, nós tivemos um ano eleitoral muito polêmico o ano passado, e esse período eleitoral ele mostrou uma coisa que já vinha acontecendo nos últimos anos, mas não com a intensidade como aconteceu em 2022, que foi principalmente agressões verbais e ofensas, presenciais ou virtuais. E, por incrível que pareça, os principais autores dessas agressões vieram principalmente de autoridades públicas e políticos. Isso mostra como é que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, está precisando de se reciclar com urgência e dar maior importância e, principalmente, reconhecer o trabalho jornalístico, o trabalho de informar com credibilidade, e, principalmente, respeitar os profissionais de imprensa que estão fazendo nada mais do que o seu trabalho. Então, é uma pena que isso venha acontecendo. O Brasil sempre foi palco de inúmeros casos de violência, há muitos anos. Nós fazemos esse relatório, se não salvo engano, há 11 anos. E sempre tivemos essa mesma situação, mas isso vem aumentando de uma forma sistemática, principalmente levando em consideração as redes sociais. Por isso, nós estamos aqui defendendo, com a maior urgência, a responsabilização dos conteúdos que são veiculados nessas redes sociais. Porque, muitas vezes, nós temos conteúdos que são extremamente agressivos e ofensivos aos nossos profissionais de imprensa no Brasil, e principalmente os profissionais sérios que estão ali desenvolvendo um trabalho de grande importância, que é o de informar a população brasileira. Tá certo, Flávio. E também a gente teve casos de homicídio, né, nesse relatório. Inclusive um deles que ganhou repercussão internacional, que foi o caso do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips, que foi morto quando viajava ali pela região da Amazônia, acompanhado de um indigenista, né, o Bruno Araújo, que também acabou falecendo nesse mesmo atentado. E eles trabalhavam justamente naquelas reportagens relacionadas ao garimpo ilegal na região. Acabou sendo um caso icônico de uma violência extrema, né, que acabou com a vida de 2 pessoas. Flávio, o que você acha que simboliza aqui para a nossa imprensa brasileira? Olha, Juliana, eu fico bastante envergonhado quando nós temos uma notícia dessa levada para fora do Brasil.
porque é absolutamente inaceitável que você tenha a morte de um profissional de imprensa porque ele estava exclusivamente fazendo o seu trabalho e informando. E informar não quer dizer que você tem que agradar a pessoa, você não tem que agradar o personagem. A informação ela pode ser positiva, pode ser negativa, mas é fundamental que a informação seja de credibilidade. Então, é inaceitável que você tenha um profissional de imprensa assassinado, porque, na cabeça de algumas pessoas, o trabalho jornalístico que ele estava fazendo era um trabalho de perseguição. Isso não existe. Isso fica muito ruim para o Brasil no panorama internacional. Sem dúvida. E você até chegou a comentar, né, Flávio, quem são esses agressores que já estão apontados nesse levantamento. E né, a gente acaba vendo ali que são muitas vezes figuras políticas e autoridades que justamente deveriam ser as pessoas ao lado da imprensa, né? A gente precisa sempre construir esses laços da imprensa brasileira junto com as autoridades para que a sociedade entenda a importância dessa imprensa que trabalha em prol da sociedade, assim como as autoridades também trabalham em prol da sociedade. Como que a ABERT enxerga isso? Como trabalhar para que esses laços sejam novamente estreitados, né? Ou que a gente consiga pelo menos diminuir esses casos de agressão? Juliana, olha, é absolutamente importante que a população brasileira consiga entender o que significa isso. Quando você tem um profissional de imprensa assassinado, você não tenha dúvida que esse assassinato foi causado por um interesse contrariado. O que significa o interesse contrariado? Normalmente, quando você está informando a população de algo que não é correto que está acontecendo. E isso, de alguma forma, agride aquela pessoa que está contrariada com a informação, porque, de alguma forma, ela está deixando de ganhar alguma coisa. Então, isso é um absurdo. Eu acho que nós sabemos que as autoridades precisam, as autoridades públicas, as autoridades de segurança, os políticos, precisam, com absoluta seriedade, desenvolver um trabalho juntamente com a radiodifusão em geral, os veículos de comunicação em geral, não só a radiodifusão, mas os veículos de comunicação em geral, na tentativa de abrandar isso, porque nós não podemos aceitar isso mais no Brasil. Você ter todo ano esse aumento de agressões, e às vezes as pessoas falam assim, mas foram só 2 assassinatos, só foi um assassinato de um jornalista, o resto são agressões verbais e ofensas. Isso é um absurdo, são coisas... O assassinato é uma coisa que você chegou na agressividade no último grau. Mas a agressão verbal e a ofensa também, muitas vezes, pode destruir o profissional de imprensa. Então, é muito importante que hajam, por essas autoridades, alguma forma, de estabelecer alguma forma com os veículos de comunicação, eu diria a você até, uma forma de você ensinar essas pessoas, de você alfabetizar essas pessoas no quesito a importância da informação. A semana passada nós tivemos, no dia 1º, na quinta-feira, o Dia da Imprensa. E a ABERT recebeu uma homenagem das Forças de Segurança em Minas Gerais. Aliás, tivemos aí várias homenagens, aqui no Congresso Nacional também tivemos uma homenagem que foi proposta pela senadora Leila, do vôlei. Em todas essas comemorações que nós tivemos pelo Brasil afora no Dia da Imprensa, falou-se muito nessa violência contra os jornalistas e contra, principalmente, aqueles que estão informando de forma absolutamente verdadeira e de credibilidade. E foi muito interessante porque as forças de segurança no estado de Minas Gerais fazem um trabalho muito amplo com os veículos de comunicação, com a própria AMIRT, que é a correlata da ERP aí no Paraná, que é a Associação de Radiodifusão de Minas Gerais, para exatamente conseguir ensinar e mostrar qual o caminho de você tentar
reduzir drasticamente isso no Brasil. Então, eu acho que é muito importante que as nossas associações, em conjunto com as autoridades nos estados, e nós aqui, a ABERT, a nível federal, a gente consiga, de alguma forma, modificar esse quadro no Brasil, que é um quadro vergonhoso para o nosso país. Flávio, então a gente falou já quem são esses agressores e também que temos outros tipos de agressões, são comuns, as não letais. Por incrível que pareça, apesar do aumento e da situação vergonhosa que esse relatório coloca o Brasil, nós tivemos violências não letais diminuídas em registros, atentados, menos 75%, ofensas, menos 47%, injúrias, menos 50%, intimidações, menos 3,85%. O único tópico que se manteve estável em 2022 foi o de roubos e furtos com o mesmo número de 2021. Agora, foram 25 casos de intimidação, 3,85 a mais que em 2021, tendo como alvo 39 profissionais. E os homens continuam sendo as maiores vítimas. Em 76% dos casos, as coberturas estavam relacionadas aos atos antidemocráticos registrados após as eleições. Então, isso aí mostra, Juliana, como é importante que a população brasileira entenda que é fundamental você reconhecer esse trabalho extremamente importante da imprensa brasileira e, principalmente, nós precisamos, o Brasil passa por um momento que nós precisamos urgentemente diminuir as violências verbais, violências ofensivas, e que tem acontecido até dentro das nossas próprias famílias. Como eu disse, o período eleitoral o ano passado fez com que até famílias se desentendessem, e isso é muito ruim, porque uma democracia só se consolida e só se faz absolutamente forte se você tiver liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Não existe democracia sem liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Isso é uma coisa que é fundamental que a população brasileira entenda isso. Certo, Flávio. Citou, inclusive, né, os homens serem aí alvo de violência também, mas a gente também vê nesse relatório a importunação sexual, né, que também acaba se destacando. E a gente acaba acompanhando também, né, na grande mídia, alguns casos, principalmente na cobertura esportiva, às vezes as mulheres que estão participando acabam sendo assediadas ao vivo, né, num link ao vivo ali no meio do trabalho, e acho que é também bastante importante estar todo mundo acompanhando isso e denunciando, né, Flávio? Fundamental, Juliana. Isso é um absurdo também inaceitável, porque você não pode usar desse expediente, isso é um machismo absolutamente horrível, e que não se pode usar desse expediente para poder ameaçar o profissional. Você não tenha dúvida que esses casos de assédio sexual que aconteceram é exatamente para poder atentar contra o profissional, e principalmente contra a mulher. Então, o Brasil e o mundo não aceitam isso mais. Outra coisa importante também que a gente tem que registrar aqui, e que isso tem acontecido principalmente entre as autoridades públicas, são as decisões judiciais. Porque nós temos tido uma forma também de você atentar contra o profissional de imprensa é você entrar com uma ação judicial contra ele. Isso também é um absurdo, isso não é contabilizado como agressão não letal. Mas é muito importante, apesar de termos tido 11 decisões judiciais proferidas favoráveis à imprensa e 9 contrárias. Mas é muito importante também que a gente consiga mostrar isso para o judiciário, porque isso também é uma forma de você intimidar o profissional de imprensa. Então, são coisas também inaceitáveis. A violência, o assédio sexual é uma violência contra a mulher e contra o homem também, porque nós tivemos casos também de assédio a homens. Então, isso é inaceitável. Nós precisamos todos os dias,
dizer aos nossos profissionais, dizer isso ao Brasil, que nós não podemos aceitar isso. E precisam acontecer, nós temos que tratar isso como uma coisa inaceitável e que tem que ter um castigo exemplar para que isso possa, de forma definitiva, acabar no Brasil. Sem dúvida, Flávio. Para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse sobre a importância de manter a vigilância e manter esse relatório sendo atualizado todos os anos, tanto para a BERT, quanto o setor de radiodifusão, quanto a população em geral, e a gente vê isso também junto com a Unesco, né, que se preocupa com a questão da violência também. Qual a importância da gente manter esse trabalho acontecendo? Juliana, é fundamental manter esse trabalho. Eu vou te dizer uma coisa: às vezes as pessoas acham que esse trabalho não significa nada, não tem nenhum significado. Mas as pessoas estão enganadas. Isso aqui, a cada ano que a gente faz esse trabalho, é um tijolinho que a gente está pondo na construção para tentar acabar com esse tipo de coisa no Brasil. Ele é fundamental para que a gente possa mostrar para a população brasileira, que você possa mostrar a outros países o que vem acontecendo no Brasil. Isso é nós temos que colocar isso como educação de base. Você tem que educar a criança, o adolescente, desde cedo, mostrando que isso é fundamental. E esse trabalho ajuda muito isso, porque é um trabalho persistente e é um trabalho que muitas vezes incomoda as pessoas, incomoda mesmo. Eu vejo que quando a gente começa a produzir esse trabalho no início do ano, e nós compilamos aqui vários relatórios de outras associações, de outras federações, inclusive, e muitas vezes a gente incomoda muito fazendo esse trabalho. Mas ele é muito importante, esse incômodo é muito importante para mostrar que nós estamos vigilantes e nós estamos, todos os anos, correndo atrás dessa inaceitável forma de agredir o profissional de imprensa. Sem dúvida, Flávio. Eu agradeço muito a sua participação, sempre muito bem-vindo por aqui. E a gente agradece também esse trabalho que está sendo feito pela BERT, que acaba, né, refletindo no nosso trabalho aqui no Paraná também. Muito obrigada. Juliana, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e quero deixar aqui um grande abraço para a ERP, que vem fazendo um trabalho extraordinário aí no estado do Paraná e que ajuda muito a BERT nesse trabalho que precisa ser feito a nível federal. Muito obrigado e conte sempre com a gente aqui. Tá ótimo. Muito obrigada, Flávio. Até mais. Um grande abraço. Rádio é tudo, com Daniel Stark. E agora chegou a hora da gente conversar com Daniel Stark, do portal Tudo Rádio, trazendo as principais notícias do meio. Seja muito bem-vindo, Daniel. Quais são os destaques da semana? Pois é, a gente tem uma informação que a primeira impressão, ela talvez não traga algo muito novo, né, para nossa ideia, né, de como está evoluindo o rádio. Mas uma pesquisa da Edison Research mostrou que o smartphone já é o segundo dispositivo mais utilizado no mercado dos Estados Unidos para se ouvir rádio, como acontece também no Brasil. Só que lá tem algumas situações interessantes assim, que a gente precisa ficar de olho. Por exemplo, o smartphone nos Estados Unidos, a marca hegemônica é a Apple. Ela tem perdido um pouco de espaço lá, mas ela continua dominando o mercado nos Estados Unidos. E a Apple é conhecida por não ter o chip de FM ativo, seja aqui no Brasil, seja também lá nos Estados Unidos, em qualquer outro local que ela comercializa seus aparelhos. Mesmo assim, o smartphone é o segundo aparelho mais utilizado, mesmo sendo aparelhos da Apple, que significa que as pessoas estão buscando as rádios através do streaming de áudio e também outras alternativas, porque o Android também tem uma boa presença nos Estados Unidos. E a gente lembrando, né, que o primeiro dispositivo utilizado é o receptor de rádio AM, FM, o que a gente chama de tradicional, mas ele está embarcado em vários modelos diferentes hoje em dia também. Então, quando tem um FM ou AM, eles consideram, não sendo um celular, né, eles consideram como receptor de rádio tradicional, inclusive nos carros. Mas tem o smartphone vindo na sequência e isso chama atenção porque as rádios de lá fazem muito força, né, fazem muita pressão em relação às smart speakers, as caixas de som inteligentes como a Alexa, a Google Home, entre outras. E mesmo assim, quem está realmente na segunda posição desses dispositivos conectados é o smartphone.
E aí a Edson chama a atenção que isso é um campo que o rádio precisa explorar cada vez mais, porque as pessoas amam seus celulares, elas estão com esses celulares em qualquer lugar, né? Eu falo sempre brincando, né, que o celular é um potencial rádio de bolso, todo mundo tem ele guardado, né? Levando, assim, quase uma segunda pele, né? Então a gente tem realmente um campo aí para percorrer conforme o celular vai crescendo, seja ele através da transmissão de FM aqui no Brasil também, que a gente tem essa vantagem, né, do chip estar ativo na maioria dos aparelhos e o Android ser hegemônico aqui, né, que ele permite esse tipo de integração. Mas isso é um campo, mesmo com o streaming, ele é um campo que a gente precisa explorar porque realmente tende a ajudar no crescimento da audiência de rádio e até ele embarcar nesses dispositivos conectados, talvez seja uma tendência importante para nós. Assim como né, outro assunto que é recorrente aqui no Tudo Rádio, também nas discussões de congresso, tem a ver com os carros, né? E outro destaque no Tudo Rádio, que saiu agora recentemente, é em relação à briga entre as montadoras de veículos e as Big Techs. O que está acontecendo? Elas não estão achando muito legal que Apple e Android sejam hegemônicos com o CarPlay e o Android Auto nos ambientes dos veículos, assim, para o multimídia, para uma série de serviços. Por quê? Porque aí não vai ter diferença entre as marcas de montadoras, de veículos, de modelos, etc. E isso é ruim para as montadoras porque há uma estimativa, uma previsão de que se venda menos carros nos próximos anos. E aí elas vão precisar realmente investir em serviços. Aí passa desde essa infraestrutura de multimídia, como também até sistemas de publicidade. E por que isso nos interessa? Porque o rádio é muito forte no carro, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Europa. Então, é um ambiente importante para o rádio. E ele tem sido muito bem assim, cuidado pelas montadoras, na maioria dos casos, o rádio é disponível de uma forma muito simples. Todo mundo que compra um carro, adquire um carro, deseja a função rádio lá disponível, até pela facilidade, por ser de graça, uma série de outras vantagens, mas a gente precisa ainda continuar de olho nessa situação, até para ver se essa briga entre esses gigantes, assim, como que vai caminhar a indústria, como o rádio vai estar presente nesses ambientes, né? Se ele vai continuar bem posicionado, se isso pode ser um problema. Então, a gente enxerga nessa situação uma série de oportunidades, mas, ao mesmo tempo, também desafios. Então, depende de como a indústria vai caminhar. A gente não pode deixar eles desagarrarem. Tanto que o Apple CarPlay mais recente, que foi apresentado, que tem uma integração gigante com o carro, você pode fazer basicamente quase tudo de funções do carro através do Apple CarPlay, ele tem o rádio FM, diferente da que eu comentei dos smartphones, no Apple CarPlay tem o rádio FM embarcado, até porque sabe que o rádio é muito forte no carro, não tem como, não é uma maré que está para botar ponto, né? Então, essa situação, ela está presente, até o momento o rádio está bem posicionado nesse sentido, independente se vai prevalecer os sistemas das Big Techs, porque as pessoas, de novo, como eu falei, amam seus celulares, é muito fácil, muito legal espelhar o seu celular num sistema, qualquer sistema multimídia disponível, mas tem esse desafio das montadoras aprimorarem esses sistemas, né? Então, o rádio precisa acompanhar com atenção todos esses movimentos e encarar, dependendo de como a gente estiver próximo dessas empresas, dessas tendências, discutindo, posicionando o rádio, isso pode ser uma grande oportunidade para a evolução do nosso veículo, aí como algo cada vez mais conectado. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada também a você que nos acompanhou em mais um episódio aqui do ERPcast. A cada 15 dias a gente está de volta trazendo mais dicas e profissionais, trazendo muita informação para você. A intenção é sempre trazer mais conhecimento aqui para o setor de radiodifusão brasileiro. Até a próxima! Você ouviu a ERPcast, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.